Números e operações. Objetivo SAEB D29. Resolver problema que envolva variações proporcionais diretas ou inversas entre grandezas. Objetivo BNCC Ensino Fundamental, 6º ano Matemática 04. Resolver e elaborar problemas envolvendo cálculos de números proporcionais, incluindo o uso de tecnologias digitais. 6º ano, 8º assunto. Questão número 1. Trabalhando 3 horas por dia, Regina consegue fazer 21 pizzas para sua lanchonete. Se Regina trabalhar 5 horas por dia, nas mesmas condições, ela conseguirá fazer. Bom, a Regina trabalhando 3 horas, ela consegue fazer 21. Se ela trabalhar 5, quantas pizzas ela vai conseguir fazer? Então, vamos dividir o número de pizza no primeiro dia pelo número de hora. O resultado nós vamos multiplicar no segundo dia. Então vai ficar 21 dividido para 3. 21 dividido para 3 é igual a 7. 7 vezes 3, 21, menos 21 igual a 0. Agora nós vamos multiplicar 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, ela trabalhando 5 horas por dia, ela vai fazer 35 pizzas. A resposta certa, letra B. Questão número 2. Observe as situações a seguir. Situação 1. O consumo de combustível de um automóvel em relação à distância percorrida. Situação 2. O número de trabalhadores em relação ao número de dias para realização de um trabalho. Situação 3. Número de máquinas para realizar um trabalho em relação ao tempo de execução desse trabalho. Situação 4. Velocidade de um veículo em uma viagem em relação ao tempo gasto nessa viagem. Assinale a alternativa que representa uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Então vamos analisar cada situação. Situação 1. O consumo de combustível de um automóvel em relação à distância percorrida. Então vamos analisar aqui a distância percorrida. Se a distância percorrida aumentar, o consumo de combustível também aumenta. Se a distância percorrida diminuir, também o consumo diminui. Então a situação 1, ela é diretamente proporcional. Situação 2. O número de trabalhadores em relação ao número de dias para realização de um trabalho. Número de trabalhadores. Se aumentar o número de trabalhadores, diminui o número de dias. Se diminuir o número de trabalhadores, aumenta o número de dias. Então, essa situação, a situação 2, ela é inversamente
inversamente proporcional. Situação 3. O número de máquinas para realizar um trabalho em relação ao tempo de execução desse trabalho. O número de máquinas, se aumentar, diminui o tempo. Se o número de máquinas diminuir, aumenta o tempo. Então, essa situação 3 aqui, também ela é inversamente proporcional. Situação 4. Velocidade de um veículo em uma viagem em relação ao tempo gasto nessa viagem. Se aumentar a velocidade, o tempo diminui. Se diminuir a velocidade, o tempo para a execução dessa viagem, ele vai aumentar. Então, essa também, a situação 4, ela é inversamente proporcional. Então, nós temos aqui na situação 1, diretamente proporcional, na situação 2, inversamente proporcional, situação 3, inversamente proporcional e situação 4, inversamente proporcional. A alternativa que ela é uma grandeza diretamente proporcional é a letra A. Questão número 3. 2 pedreiros levariam 15 dias para construir um muro. Por motivo de urgência, foi contratado mais um pedreiro. O tempo que os 3 pedreiros levarão para construir esse mesmo muro é igual a letra A, 5 dias, B, 10 dias, C, 12 dias, D, 22,5 dias. Vamos analisar aqui as proposições. As proposições, elas são inversamente proporcional. Por quê? Pedreiro, pessoa, versus tempo. As grandezas são inversamente proporcional. E para resolver esse tipo de problema sem fazer uso da regra de 3 simples, vamos multiplicar a primeira proposição, que é 15 vezes 2, e o resultado dividir pela segunda, o número da segunda. Vai ficar 15 vezes 2 dividido para 3. 15 vezes 2 é igual a 30. Dividido para 3. 30 dividido para 3 é igual a 10. 10 dias. A resposta certa, letra B. Questão número 4. Em uma empresa, 3 máquinas do mesmo modelo rotulam juntas 45 peças por minuto. Com a intenção de ampliar o mercado de vendas, a empresa adquire mais 2 máquinas, idênticas às anteriores. Com o novo montante de máquinas, quantas peças
a empresa poderá rotular por minuto? De início, ela tinha 3 máquinas. Adquiriu mais 2. Então, tornou-se 5 máquinas. Vamos colocar aqui. 5 máquinas. Esse problema, ele é diretamente proporcional. Porque 3 rotulava 45 peças por minuto. Com o novo montante de máquinas, quer saber quantas peças será rotuladas. Vai ficar 45 dividido para 3, que multiplica 5. 45 dividido para 3 é 15. 15 vezes 5. 15 vezes 5 é igual a 75. As 5 máquinas elas vão rotular 75 peças por minuto. A resposta certa, letra C. Questão número 5. Um motociclista com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade média fosse de 80 km por hora, o tempo que iria gastar para fazer o mesmo trajeto seria de 1 hora. Segundo essas informações, a velocidade e o tempo é as grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcional. As alternativas aqui. Letra A, não são proporcionais. Letra B, são grandezas diretamente proporcionais. Letra C, são grandezas inversamente proporcionais. Letra D, não são grandezas. Como a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, a resposta certa está na letra C. Questão 6. Um carro gasta 40 minutos da cidade A até a cidade B, com uma velocidade média de 80 km por hora. Com uma velocidade média de 50 km por hora, o tempo gasto neste mesmo percurso é igual a: letra A, 10 minutos, letra B, 25 minutos, letra C, 30 minutos e letra D, 64 minutos. As grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, vamos multiplicar 40 vezes 80 dividido para 50. 40 vezes 80, 4 vezes 8, 32. Tem um 0 no 80, acrescenta. 0 no 40 também acrescenta. Ficou 3.200 dividido para 50. Tem 0 no 50, corta ele, e um 0 do 3.200. Ficou 320 dividido para 5. 320 dividido para 5.
32 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 menos 32 é igual a 2. Baixa o próximo número, 0. Ficou 20. 20 dividido para 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. Com velocidade média de 50 km por hora, o carro vai fazer o percurso em 64 minutos. A resposta certa, letra D. Questão número 7. Em uma obra, 5 operários furam um poço em 12 dias. Quantos operários serão necessários para furar o mesmo poço em 2 dias? Letra A, 60. Letra B, 30. Letra C, 24. Letra D, 10. As grandezas: pessoas, e tempo elas são inversamente proporcional. Vamos multiplicar 12 vezes 5 e dividir por 2. 12 vezes 5 é igual a 60, dividido para 2. 60 dividido para 2 é igual a 30. Serão necessários para furar o poço em 2 dias 30 operários. A resposta certa, letra B. Questão número 8. Para construir um muro, 8 operários necessitarão de exatos 20 dias. Caso sejam contratados 10 operários nas mesmas condições, o muro será feito em 16 dias. Sobre as grandezas apresentadas no problema, pode-se concluir que: letra A, são diretamente proporcionais. Letra B, são inversamente proporcionais. Letra C, não possui relação de proporcionalidade alguma. Letra D, a relação de proporcionalidade mantida entre elas tanto pode ser diretamente proporcional como pode ser inversamente proporcional. As grandezas: pessoas, e tempo, elas são inversamente proporcionais. A resposta certa está na letra B. Questão número 9. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais. Nessa ordem, aos números escritos na lousa a seguir: 40, 72 e 128. Os valores de x e y são, respectivamente, igual a: letra A, 10 e 18, B, 8 e 40, C, 40 e 288, D, 88 e 96. Como o problema diz que as grandezas são diretamente proporcionais, os números x, y e 32, eles vão ficar no numerador
dos números 40, 72 e 128. Então eles vão ficar no numerador. X sobre 40, Y sobre 72 e 32 sobre 128. Vamos encontrar o valor do x primeiro. X sobre 40 é igual a 32 sobre 128. Dá para simplificar. O 128 é múltiplo de 32. Vamos simplificar. Vai ficar x sobre 40, que é igual. Simplificando, o 32 por 32 e o 128 por 32 também. 32 dividido para 32 é igual a 1. 128 dividido para 32 é igual a 4. Agora podemos resolver. Vai ficar 4x é igual 40 vezes 1 é igual a 40. Encontrando o valor do x, o 4 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 40 dividido para 4. X é igual 40 dividido para 4 é igual a 10. O valor do x é 10. Vamos encontrar o valor do y. Y sobre 72 que é igual a 32 sobre 128. Y sobre 72 igual, simplificando, 32 dividido para 32 e o 128 dividido para 32. 32 dividido para 32 é igual a 1. 128 dividido para 32 é igual a 4. Multiplicando, cruzado, então vai ficar 4y, que é igual a 72. O 4 está multiplicando o y, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar y é igual a 72 dividido para 4. Y é igual a 18. Então o valor do y é 18. E o valor do x é igual a 10. A resposta certa está na letra